Tem um alerta, receita, doutor Antônio, muitíssimo obrigada, doutor Antônio Geraldo, que é psiquiatra, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, nosso convidado de hoje, porque um dos temas que a gente vai abordar aqui é exatamente a ansiedade. O nervosismo, aquela coisa que a gente fica aqui dentro, o que eu resolvo, não resolvo, eu tenho que resolver, a pessoa não dorme, a pessoa não consegue fazer nada direito, faz mal, começa a ter problema de saúde. E tem um estudo recente da Organização Mundial da Saúde dizendo que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Antes de a gente complementar a informação, doutor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Primeiro dia nosso do Chega Mais, obrigada pela participação. Sou eu que agradece pelo convite. Para mim é muito importante poder estar aqui com vocês na estreia, até porque nós estamos cada dia mais com mais pessoas com doenças mentais no Brasil e nós precisamos de ajudar essas pessoas para poder ter uma qualidade de vida melhor. E olha, gente, nós levantamos aqui com exclusividade pela nossa produção os dados aqui de São Paulo que mostram os atendimentos por ansiedade e síndrome do pânico mais que triplicando entre os anos de 2020 e 2023. A gente dá uma olhada no que aparece na tela aí, um salto de 270,1% num período tão curto de tempo, né? Tínhamos 39 mil casos em 2020, 147 mil em 2023, dados inclusive da Secretaria de Saúde aqui do estado de São Paulo. Doutor, o que aconteceu? Né, pra gente ressaltar. O que aconteceu? Explica pra gente, por que esse salto? Muito bem. Percentualmente, é importante nós falarmos em termos percentuais. Antes da pandemia, nós tínhamos 9,3% da população brasileira apresentando sintomas de ansiedade. Nós éramos já considerados o país mais ansioso do mundo. 9,3. 9,3, antes da pandemia. O que aconteceu? Com a pandemia, já nos primeiros 6 meses, já viu estudos mostrando que já tinha tido um aumento de mais de 25% da ansiedade na população em geral. Ora, aquilo de achar que nós somos um país de pessoas tranquilas caiu por terra. Era o que eu ia Isso falar. acabou. Nós não somos um país de pessoas tranquilas. Muito bem, nós somos um ser social e nós ficamos, durante o período da pandemia, restrito de relações sociais como nós gostamos de fazer. Restrito de poder trabalhar, e o trabalho é um fator que ajuda na pessoa, para a pessoa tratar-se melhor, porque eu vou dizer algo que às vezes assusta as pessoas, mas que todos precisam saber. Ansiedade é extremamente importante, é fator de crescimento para todos nós. Nós precisamos ter ansiedade. A diferença está no seguinte fator. Um pouquinho só, né? Ansiedade, como um todo, é importantíssimo. Tem que existir. Se não existir ansiedade, nós não vamos desenvolver, nós não seremos pessoas melhores, nós não vamos buscar crescer como um todo. Por exemplo, se vem um carro e você fica tranquilo para atravessar a rua, você pode ser atropelado. É o medo também, então, aquele disparo que a gente ter. tem que vem desde a nossa formação enquanto humanidade, né? Do ser Exatamente. animal ainda, de reagir a estímulos para manutenção da espécie. É o que manteve a espécie como ela está e no desenvolvimento que ela se apresenta. Agora, a ansiedade, quando ela fica muito? É aí que eu vou explicar e vou ensinar para todos aprenderem para sempre. Se a ansiedade te mobiliza, ela é boa. Se a ansiedade te imobiliza, ela é doença, ela é ruim. Então, toda a ansiedade que tem no meio do nosso dia a dia, ela nos mobiliza a fazer as coisas, a agir adequadamente e melhorarmos. Agora, quando a ansiedade te imobiliza, paralisa, não deixa você fazer as coisas, é doença e precisa tratar. Mas, ô doutor... Qual é o detalhe, só para a população aprender um detalhe importante, Por Paulo? favor. É que é o seguinte, como é que você sabe se é saúde ou se é doença? Ótimo. A diferença está no seguinte fator, se gera prejuízo, é doença. É doença. Que Se tipo não de te gera prejuízo, Que tipo não de é prejuízo? doença. Perdas, por exemplo, na sua qualidade de trabalho, na sua qualidade de relação familiar, Sono na também? sua qualidade do sono, que é um dos sintomas de ansiedade. Assim, ó, eu tô com ansiedade tamanha que eu não consigo dormir. Sim. Então é Eu insônia. passo por isso. vez ou Então, outra. eu acho que é importante a gente tentar diferenciar o que é ansiedade de depressão, né? Porque são coisas que por muitas vezes andam muito próximas, né? Perfeito, colocação perfeita.
Ansiedade é uma doença, a gente chama de... é uma entidade nosológica. Ai, Jesus, que é uma doença. Que é isso, moço? É o que caracteriza uma doença. Tá então, bom. assim, ansiedade é uma doença. Depressão é uma doença. Ansiedade, estou ansioso porque meu time vai jogar hoje. Isso não é doença, isso é sintoma. Ansioso isso é que o normal. programa vai estrear. Nós passamos Não uma dormir. semana de Sim. muita ansiedade. Então é bem-vindo esse tipo de ansiedade. Esse tipo Nos de ansiedade, preparamos coisa melhor. boa. esse tipo de ansiedade precisa existir Perfeito. para que você tenha esse resultado fantástico que estão tendo aqui hoje. Então, isto é importante. Agora, depressão. Ah, estou deprimido porque meu time perdeu ontem. Isso não é doença. Isso aí é sintoma. Agora, depressão, síndrome, é um conjunto de sintomas. E eu entendi sua pergunta de ansiedade e depressão, porque é na síndrome. Na síndrome, você acaba tendo vários sintomas que a gente tem no transtorno de ansiedade, a gente também tem no transtorno depressivo. E aí fica assim, mas qual a diferença? Quando você fala de depressão, você fala do passado. Tudo passado. Quando você fala de ansiedade, é o futuro. Tudo no Isso é futuro. bom diferenciar. assim, Eu fica- tento antecipar o futuro para hoje. Isso é o ansioso faz isso. O ansioso ele está querendo sempre prever, né? E eu brinco com os meus ansiosos e falo assim: que tal prever para mim os números da Mega Sena? Ó, vai ser top. Então não adianta, não tenta antecipar o futuro, que vem a ansiedade. Viver do passado, você está vivendo Faz todo da sentido. depressão. Ó vida, ó que tristeza. Ó e céus, ó tal. azar. Ó céus, ó Ó azar. vida, ó Por céus, aí. ó azar. E tem um momento que você teve um sintoma que você diz assim, opa, agora eu preciso de tratamento, acompanhamento médico. Vamos lá. Novamente vamos voltar para quando há perdas. Tá? Então assim, ó, eu estou muito triste, mas tudo bem, minha vida está levando e eu estou tocando a vida. Mas eu estou muito triste, desanimado, sem prazer, sem alegria, sem vontade, sem interesse de fazer as coisas. Minha memória diminuiu, minha libido diminuiu, minha capacidade de trabalho diminuiu, minha capacidade de produção diminuiu, minha relação com as pessoas diminuiu. Eu costumo brincar e falar assim, ó, lembra quando a gente está dirigindo e que tem aquela placa que fala assim, ó, depressão na pista? É isso, depressão é tudo para baixo. Tudo. Todas as queixas são para baixo. Doutor, é importante a gente ressaltar que a gente tem também aqui separado os dados em relação às mulheres. Coloca na tela, Carlinhos, para a gente, por favor, para a gente observar como que estão os dados em relação a esse segmento específico. Então a gente teve aí um aumento maior ainda entre as mulheres, aí porque de elas mais vão de mais ao 280%. É porque elas vão mais ao médico, Muito doutor? bem, vamos lá. Tem isso também, né? As mulheres cuidam-se mais, mas as mulheres vão mais aos médicos e elas levam as pessoas aos médicos. Isso. Só que quando a mulher adoece, ela não é levada por ninguém. Muito raramente levam as mulheres. Principalmente quando se relaciona, por exemplo, que é uma área nossa, a dependência química, por exemplo. Ela leva o homem, ela leva o filho, mas ninguém leva essa mulher dependente química. Mas dentro dessa área de depressão, nós temos, antes da menopausa, 2 a 3 mulheres com quadro psiquiátrico. Era isso que eu ia perguntar. Isso, 2 a 3 mulheres com quadros psiquiátricos em relação a um homem. Pós-menopausa, isso pula para 3, 4 mulheres em relação a um homem. Nossa, mas por que isso acontece? Porque a mulher é demandada muitíssimo mais do que o homem, porque a mulher tem questões hormonais importantes e que influencia muito dentro dos quadros depressivos, inclusive do transtorno disfóricos pré-menstrual, por exemplo, quadros que aparecem muito mais na menopausa, na menopausa e no pós-menopausa, por ser mulheres. As mulheres elas têm que conciliar a sua vida de trabalho aqui, hoje, agora, E e mais casa. tarde, quando você chega em casa, você faz a gestão da sua família, você faz a gestão da sua casa. Perfeito. Seu marido vai chegar, sentar, ligar para ver o jogo e fica lá folgado. Você tem 2, 3, 4 Porém. jornadas de trabalho. E aí tem uma Olha. carga maior, então, Pois de é. demanda. É. Isso, a E mulher tem tem uma dados que carga... comprovam isso. Sim, tanto na esfera
do trabalho, quanto na esfera profissional de crescimento pessoal, quanto na produção de tudo que funciona ao seu redor. Eu não gosto de chamar a mulher de falar que é doméstica, é do lar, nada disso. Ela é a gestora. Perfeito, a gestora que tem muito mais trabalho do que o homem. A gestão risada, é muito mas difícil. A gente dá, eu tô falando por mim agora, eu dou risada, mas é muito pesado, né? muito É pesado. aquela risada de nervoso. É uma jornada muito pesada, a vida toda, e que quando chega na menopausa, explode. Diga-me, perdão. Não, a gente está falando aqui da situação das mulheres que são mais ansiosas. A gente tem um relato de uma pessoa que vivenciou isso, enfrentou e conseguiu, ainda bem, vencer essa ansiedade, mas com tratamento adequado. Vamos ver. Mãe e filha passando pelo mesmo problema em tempos diferentes. A Letícia vem enfrentando crises de ansiedade. E era aquela sensação de eu vou morrer, o que eu faço? Eu não respirava, não conseguia. Eu chorava muito e eu tremia muito. A Patrícia conseguiu sair da crise com a ajuda de atividade física, medicamentos e o tratamento. Posso dizer que se eu não tivesse cuidado, tinha ido para uma depressão profunda. Inclusive, ela está treinando agora e nós vamos lá para entender um pouco mais dessa história. Chega mais. Oi, meninas, tudo bem? Posso atrapalhar já atrapalhando? Claro! Tá terminando, Olivia? Ah, sim, a gente já tava na última já. Ah, a Patrícia vai aproveitar e daí vai furar a última. Ah, entendi. Como que a atividade física ajudou ela a enfrentar as crises de ansiedade? A atividade física, no geral, ela tem muitos hormônios envolvidos que vai produzir um bem-estar, um foco maior. Então você trabalha toda a parte de dopamina, endorfina, serotonina. Então tudo isso, qualquer atividade física vai ajudar. Então agora eu posso roubar um pouquinho a Paty de você? Pode. Eu quero entender um pouco mais da sua história. Vamos lá? Paty, conta pra gente como que foi quando você percebeu que estava entrando em crises de ansiedade constantemente. Foi difícil entender que eu precisava me tratar. Comecei a ter crise de ansiedade em 2010. E o principal gatilho foi quando eu perdi um emprego. E você se vê tendo que ficar em casa, procurar uma recolocação, começar tudo de novo, do zero, é muito complicado. E o que você sentia? Quais eram os principais sintomas da sua ansiedade? Sono, taquicardia constante, falta de ar, dava falta de ar, medo, né? Não queria estar em alguns lugares, não queria estar perto de algumas pessoas. E foi um momento muito difícil, muito complicado, muito complicado. O que você atribui à sua melhora? Além do amor de mãe, que te fez ser mais forte e lutar contra a ansiedade, o que mais você identifica que te ajudou muito? A Olivia me ajudou muito. Eu sou eternamente grata pela Olivia, sabe? Eternamente grata por ela, por ter conhecido ela. Eu até me emociono, sabe? Porque teve dias que realmente foi difícil. Mas eu ia pra lá assim, meio que arrastada. E quando eu voltava, sabe aquela alegria, não, tô conseguindo, tô vencendo e eu vou melhorar. E quando acontecia, por exemplo, de conseguir um trabalho novo, conseguir fechar um processo novo, tá, compartilhava com a Olivia e assim, ela não foi só uma personal na minha vida, ela acabou virando uma amiga. Isso tudo com a Letícia com quantos anos? Tinha 10, 11, quase indo. Então, nisso, a Letícia já tinha passado todo o processo das suas crises de ansiedade desde o início. E depois, em 2018, passou pelo processo da separação. Foi. Então, ela foi acompanhando, ela foi vendo e foi guardando. E aí foi quando ela também começou a ter as crises dela. Falando na sua filha, ela tá chegando da escola, né? Tá. A gente pode bater um papo com ela? Pode. Então, vamos lá. Bom, Paty, então, quando você
conseguiu controlar suas crises de ansiedade, conseguiu voltar à normalidade da sua vida mais tranquila, você se viu tendo que ajudar a sua filha. Sim. Como que vocês diagnosticaram a ansiedade na Letícia? Foi difícil, não foi fácil. No momento, assim, mais a flor da pele da adolescência dela, ela começou a ficar mais nervosinha, mais irritadinha, mais bravinha. E a gente começou a achar estranho. Você é mais introvertida, Letícia? Sim. Eu comecei a ser mais introvertida porque eu comecei a ficar com medo de contar e tudo mais. Aí eu comecei a guardar. Qual que era o seu medo? Eu tinha muito medo dos meus pais acharem que era besteira. Você consegue identificar o que te causava o gatilho da ansiedade? Teve uma fase que foi por causa da escola. E aí misturou com uns problemas com amizade, com pessoas próximas a mim, que eram pessoas que eu fazia muita questão e que eram muito importantes para mim. Eu quero que você olhe lá na câmera e fale para as pessoas que têm a sua idade, que estão aí entre os 16, nessa faixa etária, que estão passando por essa crise de ansiedade e ainda não sabem pedir ajuda, não sabem falar sobre isso. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que vocês têm que conversar com uma pessoa muito próxima. Pode ser um amigo ou a mãe de vocês, não sei. E pedir ajuda, falar que você não tá bem, que você acha que você precisa sim de ajuda. E para sua mãe, o que você falaria? Ela que está te ajudando agora nessa fase. Eu tenho muito que agradecer, porque se não fosse ela, eu ainda estaria muito mal, assim. Patrícia, Letícia, muito obrigada pela conversa tão franca num tema tão difícil que a gente sabe que reflete um momento da vida muito duro de vocês. E Ariane Rolim, parabéns pela sensibilidade na condução da entrevista. Parabéns, Ari, bela matéria. E olha, deixa eu chamar aqui mais uma vez o nosso doutor Antônio, que está nesse Chega Mais desta segunda-feira, porque existe uma comissão, gente, que conseguiu comprovar a influência da espiritualidade no tratamento da ansiedade. Doutor, explica um pouco isso pra gente, por favor. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem departamentos e comissões. E nós temos um departamento que é sobre os estudos da espiritualidade. Nunca confundir com religiosidade. Então, no caso, essa comissão, ela pega tudo que envolve a espiritualidade. Antes era coordenada pelo Alexander, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um dos maiores autores dessa área no Brasil e no mundo. E depois pelo Bruno Paz, que é um psiquiatra também, que já é de Porto Alegre, e vários estudos nós mostramos a importância da espiritualidade neste tratamento. O que não pode confundir é de transformar a espiritualidade como um ator principal. Ele é um ator coadjuvante, porque as pessoas com transtorno de ansiedade, elas podem inclusive ter um estreitamento mental, um estreitamento cognitivo e chegar ao cúmulo de pensar em suicídio. Quando a gente fala desse tema suicídio, é preciso explicar um pouco mais, porque não pode falar desse tema sem orientar. Perfeito. Só pensa em suicídio quem tem algum transtorno mental. Não existe a possibilidade da pessoa cometer suicídio ou tentar suicídio sem ter um transtorno mental. Então, se passar na sua cabeça, de qualquer pessoa que você conheça essa ideia, lembre que essa ideia ela é por um estreitamento cognitivo e porque está doente. Então, precisa tratar, precisa procurar ajuda, porque é uma emergência médica. Tem que chamar o SAMU e pedir ajuda para ser protegido. É muito importante falar disso. A espiritualidade também ajuda, né? Um apoio, um suporte. É um suporte importante a espiritualidade, neste sentido de você tratar como um todo, não especificamente uma religião ou um ponto religioso só, porque tem várias religiões que a gente tem que respeitar as várias nuances de cada uma e ela é muito importante, a religiosidade. E aí eu queria saber já a opinião do David Leonardo, que trabalha com isso e ouve muito relatos de pessoas ansiosas. Eu sempre tenho muito critério, muito cuidado ouvindo o doutor agora e inclusive enfatiza essa dissociação do que é a ansiedade rotineira, pertinente ao ser humano,
e quando é patologia. Então, quando é uma doença, a gente tem que ter muita responsabilidade de... Eu tenho que, por obrigatoriedade, que é a minha função de existir, que é apresentar Jesus, e essa, para mim, é uma das coisas mais importantes do mundo, sem dúvida, mas eu preciso dizer para a pessoa, olha, procure ajuda profissional. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. O que eu ensino para as pessoas? Olha, se ansiedade é um medo do futuro e é uma tentativa de antecipar o que ainda não é real, a Bíblia fala isso há muitos e muitos anos atrás. Então, quando Jesus vai falar sobre ansiedade, ele vai dizer, olha, vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Olha para os lírios do campo, eu os visto. Olha para os pássaros, eu os alimento. Então, o que a fé traz para nós? Cristo é a rocha fundamental da fé cristã. E a Bíblia fala que quando você constrói uma casa na areia, a tempestade vem e ela derruba. Agora, quando se constrói em Cristo, você é uma base sólida. Então, eu sei que tivemos a pandemia, isso agravou muito, e inclusive nós tivemos um aumento de audiência muito grande, porque as pessoas desejaram voltar a se conectar com a fé, porque viram a importância dela. Quando você tem Jesus como essa pedra fundamental, o futuro não te preocupa. Porque nós não temos o acesso ao futuro. Nós temos acesso ao passado e conseguimos ressignificar ele através da experiência com o Evangelho. Mas o futuro só cabe ao Senhor. Tem algumas coisas que falam sobre ansiedade, na Bíblia são várias mensagens, mas o melhor é um conselho. De Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Filipenses? Capítulo 4, versículos 6 e 7. Perfeito. E ele diz, nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. O que ele está dizendo? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso também está lá. A gente não pode desestabilizar aqui dentro. Aí o que ele diz? Bom, se eu não posso ficar ansioso, como que eu resolvo isso? Aí ele diz, apresente através das suas orações e súplicas ao Senhor. Então é dizendo o seguinte, olha, eu estou preocupado, mas ao invés de eu ficar preocupado, eu vou colocar esse peso em quem pode me ajudar a carregar. Entende? Então, isso é uma coisa. Qual que é o final? A promessa. Aí a Bíblia diz aqui, e vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado, nós temos que trabalhar com muita honestidade com esse ponto de apontar para um profissional habilitado para lidar com uma pessoa nessa circunstância, mas como alguém que fala de Jesus, eu posso dizer que nesses momentos, uma palavra que chega na hora certa é poderosa para acalmar o coração, para tirar alguns pensamentos que são negativos e mudar a rotina da pessoa. Você fala bonito, hein? Eu tô do teu lado aqui meio hipnotizado. Fala bonito, é o doutor. Fala bonito. A mensagem é sensacional. Então a gente vê esse ponto de vista do lado da espiritualidade, no caso Dave, que leva a palavra de Jesus, e a gente tem aqui também o posicionamento médico, né? Que é preciso também ter um cuidado médico, não deixa passar, tem que chamar atendimento. O que eu achei maravilhoso é porque tenta-se criar uma guerra entre a espiritualidade e a ciência. Guerra. São aliados, né? Mas agora, quando eu vejo o doutor dizendo, olha, a espiritualidade, ela é algo importante para esse tipo de ocasião, de circunstância, isso me dá muita alegria de ouvir também. Inclusive, Dave, é importante dizer para as pessoas, quando você tem crianças, você tem filhos e quer criar regramentos dentro de casa. A espiritualidade ela é importantíssima para que a criança tenha referencial, para que as pessoas tenham mais disciplina e tenham referencial do que quer, onde quer chegar e qual é o propósito de vida. Isso faz toda a diferença. E sabe o que ajuda também? Pois não, Rê? Posso só levantar? Porque a gente falou en passant pelo tema suicídio, eu acho que é um tema que a gente precisa colocar uma luz. Então, assim, a qualquer menção sobre esse assunto, o doutor disse que é assunto de emergência para ligar para o SAMU. O mesmo comportamento que você tem quando alguém tem uma dor no peito que irradia para o braço, que é um infarto que você está suspeitando, se a pessoa falar em suicídio, tem que ter o mesmo comportamento. O mesmo comportamento quando alguém deixa cair alguma coisa nos olhos,
Você, nossa, vamos cuidar logo para não ficar cego. É a mesma coisa. É a vida, É né? emergência médica. Você não pode brincar com isso. Depois que chegar no serviço de emergência médica, aí tá tranquilo. Porque o médico vai avaliar o que deve ser feito, porque você tem que proteger a vida. Há duas questões graves da psiquiatria que nos levam a pensar em internar uma pessoa. É quando você coloca em risco a sua vida ou quando você coloca em risco a vida do outro. Com o passar dos anos, foi criada uma terceira, que é quando você coloca em risco o seu patrimônio. Mas não é só o patrimônio financeiro, é o patrimônio como um todo. Imagina que você faz um quadro psiquiátrico e começa a ter um comportamento em público que denigre a sua imagem. Opa, eu enquanto médico, eu tenho que pegar... Assim, que afeta, É que afeta a imagem ou que denigre, enfim, que atinge a sua imagem como um todo. A gente tem que proteger essa pessoa. E às vezes é a maneira de fazer o quê? Você restringe de liberdade por um tempo ali, 1, 2 ou 3 semanas, ou retira do trabalho para que essa pessoa não sofra consequências que podem nunca mais voltar a um padrão anterior. Eu acho que é um tratamento conjunto, né? A gente tem a espiritualidade, a gente tem a questão médica, a gente tem também a atividade, a socialização, né? A gente tem um link, uma entrada ao vivo, direto lá do Parque da Independência, que fica aqui em São Paulo, com o nosso repórter Warley Santana, maravilhoso, que está estreando aqui conosco no Chega Mais. Esse parque é conhecido por ser um espaço onde as pessoas se exercitam e relaxam também. O pessoal faz até uma meditação. Eu tô certa, Warley? Me conte o que você presenciou por aqui. Boa tarde, bem-vindo. Tá certíssima, Michele. Olha, deixa eu te falar. Eu tô tão feliz de falar contigo, falar com a Regina, falar com o Paulo e com todos os nossos convidados, com o David que está aí também, com você que está em casa, porque hoje começa o Chega Mais. Por que eu estou falando isso? Além de ser uma festa, né, dessa estreia, eu estava muito ansioso, eu tenho que confessar, eu estava muito ansioso. A gente está falando de ansiedade, eu estava com muita ansiedade. E falando ansiedade, eu estou aqui em frente ao Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, aqui no Parque da Independência, que as pessoas vêm sim, vêm dar aquela relaxada, vêm olhar os lírios do campo aqui, né, David? Olha que linda essa imagem aqui, olha que beleza. E as pessoas fazem também o que, na minha opinião, né, pelo que eu entendi, é um dos principais remédios contra a ansiedade e também a ansiedade, né? Que é o exercício físico, né? Isso que é importante e sempre fazer. Eu estou aqui com o Edgar. Edgar, você sempre vem aqui ao parque se exercitar? Sim, sempre venho aqui, dar umas caminhadas, de vez em quando correr um pouco também. O legal é que o Edgar, ele é compositor, né? Então, para dar aquela relaxada, é bom vir fazer um exercício. Nossa, muito bom, e ainda mais que esse lugar é lindo e é legal a gente estar presente aqui, no presente aqui, sentindo aqui agora, porque a ansiedade também é um pouco de excesso de futuro, né? Então a gente fica pensando muito no depois, então a gente tem que estar focado aqui, no agora. Boa, e focado no aqui e no agora, como você está falando, a gente consegue, né, liberar esses hormônios do bem-estar, né? Da endorfina, a ocitocina, a dopamina, se sentir melhor, Você acha que também ajuda na ansiedade? Ajuda super na ansiedade, depressão, qualquer problema também é curado com isso, com exercício físico e lugar bonito. Bom demais. Então, ó, exercício físico, lugar bonito. Você diz assim para as pessoas, o que você fala? Ó, venha fazer exercício, que você faz com qual regularidade? Faço semanalmente, umas 2 vezes por semana até. Você falou, né? Você faz uma caminhada no parque, faz também um taekwondo, é isso? Isso, eu pratico taekwondo também, já há um tempo, já há uns 3 anos. Olha que legal, cara, que legal. Bom demais. Agora, gente, falando de atividade física, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte, ó. Eu tô na pegada do CrossFit faz uns 3 meses, tô adorando, tô, cara, menos ansioso. A Michele, eu sei que pega bem pesado, por isso que ela se mantém tão bem. Agora, a Regina, pra manter toda essa exuberância e beleza, eu sei que ela também faz os seus exercícios regulares. Mas eu tô sabendo, Edgar, eu sei que você é compositor. E aí uma boa música faz uma pessoa... Bom, eu vou contar. Tem um cara que está vendo a gente aqui, que ele apresenta um programa aqui, que é o Chega Mais, que é o querido Paulo Matias, que eu sei que é o novo Fred Astaire do SBT. Opa! É verdade isso, Paulo? Você está investindo na dança? Warley, você foi longe, né? Fica com vocês aqui. Eu vou ficando por aqui que eu vou fazer... Muito obrigada, Warley. Muito obrigada pela sua presença. E obrigada pela vista. A gente estava todo mundo aqui comentando. Nossa, que lindo, né? Como esse parque está bem cuidado, né?
Obrigada, Warley, beijo. Não, calma. Nós estamos só no primeiro programa. Você está muito ansiosa. Não, é porque a esposa dele, eu vou revelar, a esposa dele disse que ele entrou na aula, a esposa dele que matriculou ele na aula, Fabiana, abraço Fabiana, matriculou na aula de dança, porque a gente vai de vez em quando, né, enfim, dançar aqui e ela não queria que o marido dela passasse muito bem. Já tá dominando o break? Mas você não vai entrar no clima? Eu não. Puta clima. Eu não. Não vou entrar nesse clima. Muito bom. Agora vamos falar com o Eu vou ser médico aqui. chata. Exercício físico ajuda? Muito. A atividade física, ela ajuda em quadros de ansiedade leve, até leve para moderado, tanto na depressão quanto na ansiedade. O que nós não podemos confundir é quando é doença, que há necessidade de uma intervenção específica, intervenção medicamentosa, para que possa ter bons resultados. Então, atividade física, psicoterapia, mudança de estilo de vida, providenciar e entender o que te afeta na sua vida que precisa ser retirado para você ter uma qualidade de vida melhor. Isso faz toda a diferença. Doutor Antônio Geraldo, todos nós estamos aqui muito gratos, né, pela sua presença aqui no Chega Mais e pelas explicações. Como o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Olha, meu nome nas redes sociais é @Antônio Geraldo. Tá aí na tela para você. @Antônio Geraldo, meu próprio nome. Muito obrigada, doutor, pela Muito gentileza. obrigado, doutor. Muito obrigada. Obrigado pela ajuda aí, viu? Muito obrigada.